Provocação histórica. Olá, olá, olê, olê, olá para todo mundo que está entrando aí. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica pelos canais do Edu Moreira e também pelos canais da Pop TV, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o historiador Linhanar Pareto, um historiador e um professor de história no Brasil que tem um intenso, violento, virulento passado pela frente para um mundo, para uma sociedade que tem um mundo de um passado violento pela frente, ou seja, o peso do passado no presente é implacável. Senhoras e senhores, eu peço a vocês que curtam, compartilhem e façam viajar a palavra e a crítica do Provocação Histórica. E sem mais delongas, aqui hoje temos um desses convidados absolutamente especiais. Um convidado que a própria história se confunde com a história do século XX e agora com o avançado século XXI. Ele que se diz, acima de tudo, um professor, mas é também um economista, é também um cientista político, é também um intelectual público brasileiro. Escreveu dezenas de livros, centenas de artigos, muitas entrevistas, foi empresário, mas também foi ministro de Estado de 2 governos brasileiros. A gente vai falar de tudo isso aqui. Ele que trabalha há muito tempo com o novo desenvolvimentismo, ele que acredita efetivamente no Estado que deve ser indutor de um desenvolvimento econômico e, evidentemente, da própria promoção social. Senhoras e senhores, recebam no palco do Provocação Histórica o professor, economista e ministro de Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Muito obrigado pela introdução. Muito de nada. Tem amável. tanta coisa dessa introdução, né? Muitas vidas em uma vida só, né, professor? Mais ou menos. Afinal, uma só. Uma só, né? Parece que passa rápido. Aliás, parece que demora, mas de repente 90 anos, né? O senhor fez 90 anos agora, dia 30 de junho. Dia 30 de junho. Foi uma pequena festa, mas foi muito agradável a festa dos 90. Foi. Eu queria chegar aos 90, assim, com a sua vitalidade, com a sua disposição de pensar esse Brasil. Afinal, é o que você tem feito há tantas décadas, né? Pensar esse Brasil diante de um cenário mundial impressionante e muitas vezes difícil. A gente vai falar aqui, evidentemente, do seu novo livro, que está aqui nas minhas mãos. Aqui, no caso, o próprio exemplar para o Edu Moreira, que o senhor trouxe hoje. Bresser Pereira, o novo desenvolvimentismo pela contracorrente. Olha que beleza, ficou linda a edição. E introduzindo uma nova teoria econômica e economia política. Entre outras coisas, aqui tem esse preâmbulo que você faz, ou os primeiros capítulos são de uma história do pensamento econômico. Fala um pouco para a gente dessas questões, meu querido professor. Eu procurei colocar a teoria novo desenvolvimentista, ou novo desenvolvimentismo, na história das teorias econômicas. Então, a teoria econômica original é a teoria mercantilista, que foi muito importante, porque foi durante o mercantilismo que aconteceu a Revolução Industrial. Uhum. Depois vieram os liberais, com Adam Smith. A mão invisível do mercado. A mão invisível do mercado. Aí Adam Smith, Ricardo, quer dizer, Malthus, quer dizer... E essa escola é chamada Escola da Economia Política Clássica. Uhum. E também pertence a essa escola Marx, né? Um pouco mais tarde. Ele estudou profundamente esses grandes economistas que eu citei e fez a sua crítica, que é o Capital. Uhum. Né? Aí, quando chegou no final do século XIX, apareceu uma escola conservadora, rigorosamente liberal, mas rigorosamente conservadora, que até hoje é dominante no mundo desenvolvido. Chamou-se essa escola de teoria neoclássica. É a teoria de Marshall, Alfred Marshall, um grande economista inglês. E ela é conservadora. É muito conservadora. É a base do neoliberalismo, né? Do neoliberalismo atual. Aí, quando chegou nos anos 30, depois da Grande Depressão dos anos 30, né, foi quando eu estava nascendo, em 34. Nasci em 34, nasci em 34. Poucos anos depois da crise de 29, né? Exatamente. Mas essa crise foi muito grande lá no norte, e aqui não tanto. E, resultado,
foi que surgiu o Keynes. E o Keynes foi uma revolução e durante 40 anos o pensamento keynesiano foi dominante. Agora, quando chegou nos anos 70, houve outra crise e aí aconteceu o contrário, a teoria neoclássica voltou. Por que voltou a teoria neoclássica? Porque é uma teoria que atende aos interesses da classe dominante burguesa e tecnocrática, para a qual o ideal é que o mercado controle tudo e o Estado fique em segundo plano. Seja mínimo, né? Seja mínimo, se possível. Que nunca conseguem, é lógico, é impossível. Mas é uma coisa absurda, porque é claro que tem a ver uma intervenção, que o mercado é uma maravilhosa instituição que coordena o sistema econômico, mas o Estado é a instituição maior que coordena tudo, toda a nossa vida. Desde que nós nascemos lá, na hora que o nosso pai registra, no registro civil, já estamos dentro do Estado. Já está ali automaticamente. Automaticamente. Né? Então, e essa teoria é que domina até hoje, e foi um desastre. Um desastre é exagero, mas não deu os resultados que esperavam. Por que um exagero? Não, desastre é muita coisa, porque os Estados Unidos, que foi o país que mais adotou essa teoria, quer dizer, voltou a crescer depois da guerra, e cresceu muito. Uma era de ouro, como diz o Hobsbawm, né? Bom, a era de ouro, que é pós Segunda Guerra, é tipicamente keynesiana. Não é neoliberal. O Estado indutor. O Estado indutor, o Estado que regula, quer dizer, mais do que o Estado meramente regulador dos neoliberais, né, que tem uma política econômica ativa. Esse é o Estado keynesiano. Né? E agora, quando chega em 1980, quando Ronald Reagan é presidente dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher é primeira-ministra da Inglaterra, aí há o que eu chamo da virada neoliberal. E o neoliberalismo e a teoria econômica neoclássica, que vivem, né, são casados. Parte do mesmo combo, né? Parte do mesmo, exatamente. Quer dizer, voltaram a ser dominantes. Quer dizer, mas logo depois, eles não esperavam apareceu a China. A partir de 1990, a China apareceu com toda a força e apareceu adotando, quer dizer, uma política desenvolvimentista. Voltou-se para o capitalismo, o que fez muito bem, porque precisava, mas voltou-se para o capitalismo e foi para o desenvolvimentismo, ou seja, uma intervenção moderada do Estado na economia, né, e uma perspectiva nacional. Quer dizer, por outro lado, existe o desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo é uma teoria que surge um pouco depois da teoria keynesiana, e já influenciada pelo pensamento keynesiano, mas é uma teoria que foi voltada originalmente para os países em desenvolvimento. E teve como principais economistas Raul Prebisch, o grande economista argentino, Arthur Lewis, que foi um economista da Jamaica, né? E virou um Sir em inglês. Aliás, você também é um Sir, né? Um Knight. Sou. Um cavaleiro, né? Que foi consagrado ali por Sua Majestade a Rainha Elizabeth, né? A gente volta a falar disso mais para o fim. Não, mas... E o Celso Furtado. Celso Furtado, aliás, que é o grande economista brasileiro, grande Celso Furtado, meu mestre. Quer dizer, essa teoria foi fundamental e ela explica o enorme desenvolvimento que o Brasil e toda a América Latina tiveram a partir de 1950. O que orientou os economistas, os políticos, durante 40 anos foi exatamente essa teoria. Agora, quando chega em 1980, no nosso caso, quer dizer, no caso dos países ricos, nos anos 70, mas nós, anos 80, nós entramos numa grande crise, que não foi a crise do modelo de desenvolvimento desenvolvimentista. Foi uma crise que veio de fora. Foi uma crise que veio do fato de os Estados Unidos terem aumentado brutalmente os juros em 1980,
quando era Paul Volcker, o presidente do Banco Central Isso americano. é aquela financiarização da economia americana? Começa ali a financiarização também, ganha força ali. Mas eles aumentaram, porque tinha aparecido uma inflação, uma estagflação, um tipo de inflação inercial, tinha aparecido nesse país. Então, para resolver isso, o Banco Central adotou uma política violentíssima, né, de juros. Ora, ao fazer isso, criou alguns problemas para eles lá dentro, mas não foi. O problema foi para nós, porque todos os países que tinham se endividado nos anos 70, né, e os bancos comerciais estavam emprestando fácil e à vontade, né? Quando chegou em 1980, todo mundo quebrou, porque aí os juros subiram brutalmente e não tinha como pagar aqueles juros, né? E não tinha como pagar a dívida que aumentou. Isso explica, por exemplo, o contexto de reabertura política no Brasil, o Tancredo eleito indiretamente, Isso. a ascensão do Sarney e o governo para o qual você trabalhou alguns meses como ministro da Fazenda. Exatamente. Né? Quer dizer, aí nós estávamos em plena crise, porque foi uma crise da dívida externa, somada à chamada crise da inflação inercial. Né? E a teoria da inflação inercial foi uma teoria que eu e aqui o Nakano, meu colega, foi meu aluno, depois meu colega, nós desenvolvemos aqui em São Paulo e no Rio, quer dizer, um pouco depois, o André Lara Rezende, que é um notável economista, o Pércio Arida e o Edmar Baixa, também desenvolveram, e o Chico Lopes. Quer dizer, e nós trocamos ideias nesse período, etc., porque para mim era fundamental resolver esse problema. Então era preciso resolver o problema da inflação e era preciso resolver o problema da dívida externa. Quer dizer, só que quando isso foi resolvido com muito sacrifício para nós, no começo dos anos 90, né, cadê o crescimento? Não houve. Estagnou. E foi aí, então, não é? Depois de eu passar 5 anos no governo do Fernando Henrique, que era meu amigo, que é meu amigo ainda, mas agora vejo menos, né? E o Fernando Henrique, que era um homem de esquerda, fez no plano econômico, não no plano social. O plano social e de direitos humanos ele foi ótimo, mas no plano econômico ele foi absolutamente neoliberal. E aqueles economistas que o ajudaram, né, o Edmar e o Pércio, né, também foram totalmente neoliberais, viraram. O engraçado é que o senhor trabalhava para o Ministério da Ciência e Tecnologia, de reformas também, né? Isso. Mas eles nunca te chamaram para ir para o setor econômico naquele momento? Jamais. Tipo, fingia que você não era um economista raiz, né? Não é que fingia. Eles resolveram entre si, não é? E obtiveram a aprovação do presidente, evidentemente, que eu não seria chamado para nenhuma reunião da equipe econômica. Exatamente, porque você era contra o neoliberalismo. Deve ter sido por causa disso. Mas, enfim, ainda bem que não chamaram, porque foi... Ia dar um arranca-rabo total. Não, né? e trabalharam muito mal. Quer dizer, o resultado foi 2 crises financeiras no governo Fernando Henrique. E você avisou para o presidente. E eu avisei ao presidente, exatamente. Então, né, enfim, quer dizer, então quando eu saí do governo do Fernando Henrique, eu comecei a desenvolver essa teoria nova, o novo desenvolvimentismo, que hoje tem um belo número de economistas já me acompanhando e ajudando a desenvolver a teoria, fazendo pesquisa, etc. Que é uma continuidade do desenvolvimentismo clássico, não é? Ao qual e uma continuidade da teoria macroeconômica keynesiana, mas aplicada a países de renda média como o Brasil, mas não só o Brasil. Então, e agora esse livro aqui... Que acaba de sair, né? O novo desenvolvimento... Vou mostrar de novo aqui, ó. Fecha resume aqui, ó. Toda essa teoria. Ó, que bonito. Bresser Pereira, Novo Desenvolvimentismo pela Contracorrente, que, aliás, tem lançado livros incríveis, inclusive do Bruno Rodrigues de Lima, sobre o Luiz Gama, o grande advogado, jurista do século XIX. Enfim, ó, senhoras e senhores, estou ao vivo aqui com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que tem uma história impressionante, não só de atuação pela causa do povo brasileiro, digamos assim, pensando economicamente esse país, mas socialmente, que tem um pensamento histórico agudo, né? Ele nunca deixou de pensar historicamente as questões econômicas, o que é muito importante, ainda mais se tratando aqui de uma provocação histórica, né? E que está aqui conosco hoje discutindo um pouco esse livro e, no fim das contas, também essa história econômica brasileira, que a recém-falecida
Maria da Conceição Tavares, sempre de forma aguerrida dizia, né? Uma economia que cresce aos solavancos, que acumula e não distribui para ninguém, né? E ela lutou a vida inteira também por um desenvolvimentismo, Ela não? era uma desenvolvimentista, sem dúvida, né? Quer dizer, e minha amiga, né? Gostava muito dela. Vocês tinham arranca-rabos assim, intelectuais? Não, nunca tivemos arranca-rabos, nós dois não. Mas ela era brigona, Ela né? era brigona. E ela brigava com os inimigos, os adversários, não os inimigos. Ela não tinha inimigos, ela tinha adversários. Mas ela também brigava com os amigos, os discípulos. Eu não era discípulo dela também, eu era amigo dela. Era um par, né? Então. E os discípulos, eu sei bem, quer dizer, tomavam... Umas traulitadas, né? Traulitadas dela de vez em quando. Mas era feito com amor. Total. E era uma figura sui generis, até uma homenagem que trazia, uma homenagem ao Bresser Pereira, trazer grandes pensadores e pensadoras da economia brasileira, ainda mais pensando no desenvolvimentismo, né, no novo desenvolvimentismo, como essa teoria econômica e política, que é também para o desenvolvimento social de um país tão injusto, né? Claro. Então, sabe o que eu queria te pedir, assim? Eu vi você falando em algumas entrevistas e lendo algumas coisas, que o Brasil foi, dos anos 30 até os anos 80, junto com o Japão, o país que mais cresceu no mundo? Isso. Que história que é essa? Então, o meu entendimento é que, você também falou que você queria ouvir a história da minha virada pessoal. A sua virada. Lá nos anos 50, Isso, nos anos 50. Sabe o que é engraçado? Você nasce na Era Vargas em 34, Isso. já sobre o governo constitucional, certamente, ali. Mas quando você faz sua virada desenvolvimentista, o Vargas era presidente de novo, né? Isso. Uma onipresença varguista. Aí foi por acaso. Mas, enfim. Então, eu resolvi estudar Direito. Meu pai era advogado, quer dizer, eu não gostava das ciências naturais, eu gostava era de política e de economia, mas mais política que economia, que era o que eu como rapazinho, né, adolescente, fazia entendia. vibrar. Então, entrei na Faculdade de Direito. Agora, quando eu cheguei estava começando o terceiro ano da Faculdade de Direito, em 1950, eu tinha 16 anos, de repente, caiu nas minhas mãos um número da revista Cadernos do Nosso Tempo, que era uma revista do grupo de intelectuais nacionalistas que houve, principalmente no Rio de Janeiro, eles moravam no Rio de Janeiro quase todos, que depois formou o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E eu comecei a ler aquela revista e comecei a descobrir o Brasil. Eram todos nacionalistas, econômicos, desenvolvimentistas, contavam que o Brasil tinha sido um país semicolonial até 1930, tinha feito a independência em 22, mas tinha continuado subordinado primeiro à Inglaterra, depois também à França e aos Estados Unidos. E que, com a Revolução de 1930, quer dizer, e já a partir de um movimento nacionalista que vinha anteriormente, né, aí começou a Revolução Nacional Brasileira. O Brasil se tornou um país independente e passou a adotar uma política desenvolvimentista contrária aos interesses e às recomendações, pressões dos países ricos, né? E dos Estados Unidos, particularmente. E foi um sucesso, né? Isso com Vargas ali na... Com Vargas, desde a Revolução de 30, quer dizer, e o Vargas dominou a economia e a política brasileira até 1960, porque também ele ajudou a eleger, já morto, ele ajudou a eleger o Juscelino. E o próprio João Goulart, né? Sem dúvida, o João Goulart. Mas aí o João Goulart, quando chegou no governo, já estava uma crise política, porque que não teve nada com o João Goulart, teve a ver com um pouco de responsabilidade fiscal do lado do Juscelino. Que foi o plano de metas, né? Uma loucura, né? 50 anos em 5. Não era possível. Não era possível. Mas ele foi um belo presidente, o Juscelino, apesar disso. Enfim, agora, então qual era a ideia fundamental? Quer dizer, o Prebisch, que é o principal economista desse grupo, ele disse o seguinte, olha, ele trabalhava para a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas. Então, ele não podia falar em imperialismo.
Então, ele falava em centro e periferia. O centro era o imperialismo, a periferia éramos nós. Tinha um eufemismo ali. É um eufemismo, exatamente. E com esse eufemismo, ele tocava brasa. Então, e ele disse, olha, o centro quer é que nós sejamos liberais. Mas nós não podemos ser liberais. Quer dizer, é fundamental que nós nos industrializemos. E para isso, nós precisamos proteger a nossa indústria. Então, nós precisamos de tarifas aduaneiras razoavelmente elevadas. Quer dizer, a indústria brasileira é uma indústria infante naquele momento, então precisa disso. Todos os países do mundo, sem exceção, fizeram isso. Até a Inglaterra, veja só. Até a Inglaterra usou de tarifas aduaneiras para desenvolver sua indústria originalmente. Isso é o protecionismo sadio. Que vem de longa data na história do capitalismo. Isso, né? E esse protecionismo sadio, porque é um protecionismo que é para proteger empresas ineficientes e ponto final. Mas há um protecionismo sadio que é para proteger a indústria infante, que está começando. Né? E então, isso foi feito. Foi feito com tarifas, também foi feito com o câmbio, a taxa de câmbio, se usava isso. Né? Se faziam taxas múltiplas de câmbio e, com isso, se protegia a indústria, porque para importar bens manufaturados, a taxa de câmbio ficava muito depreciada. Então, esse desenvolvimento foi enorme. Né? E, como você disse, o Brasil foi o país que mais cresceu depois do Japão, nesse período. Né? 50 anos, uma coisa extraordinária. 50 anos de crescimento ininterrupto? Não foi ininterrupto. Teve uma crise em 1960. Né? Mas uma crise logo depois aí... essa crise durou 5 ou 7 anos, conforme você queira chamar. Aí veio o golpe militar de 64, um ajuste que era necessário fazer, né? que quem fez foi o Roberto Campos e o Bulhões, principalmente, que foi um economista muito ortodoxo e muito competente, muito sério, e velho Bulhões. E aí, então, o desenvolvimento voltou a todo vapor. Por isso que veio o milagre econômico. Veio o milagre econômico, exatamente nesse período, 67, 73, 68, 73, quer dizer, depois ainda continuou alto até que em 1980, quando veio né, a elevação do preço dos juros nos Estados Unidos e a crise da dívida externa, e em cima da crise da dívida externa, a crise da alta inflação inercial. Foi então que eu formulei a minha primeira teoria, né? A teoria da inflação inercial, junto com o Nakano, que eu já falei. Certo. Mas não tem essa história, desculpa te interromper, mas, por exemplo, o que fez agora o aniversário do golpe de 64, Sei. E de que os militares entregaram o Brasil quebrado para os civis. Mas essa crise econômica gerada pelo milagre econômico, esse bolo que não foi dividido, então não é só um fator que veio da quebra feita pelos militares, e sim um fator internacional também. É sempre uma soma São duas coisas, quer dizer, a causa fundamental da crise foi externa, foi essa elevação dos juros. Agora, houve também um erro por parte dos militares, não tanto fiscal, o erro deles não foi fiscal, o Juscelino foi, mas o deles não foi tanto fiscal. O erro deles foi que eles se endividaram, eles resolveram crescer com poupança externa. Né? A mesma coisa que depois o Fernando Henrique ia tentar. Né? Ou seja, então começaram a tomar emprestado fora, usando os bancos. Os bancos nos anos 70 estavam muito liberais em matéria tinham tinham aberto as suas bolsas em 1970 e... Emprestando geral. Emprestaram geral para toda a América Latina e mais... E aí houve a quebra com os juros. Agora, mas como eles tomaram dinheiro muito emprestado, eles usaram as empresas estatais para fazer isso. E o resultado é que, quando houve a crise, as empresas estatais já estavam muito endividadas. Em cima disso, o governo resolveu usar as empresas estatais para controlar a inflação, segurando o preço das estatais. Aí o resultado foi um desastre. Né? Isso, quer
Quer dizer, isso foi o erro dos militares, né? Esses dois erros. Se endividar em moeda estrangeira, que isso é uma coisa péssima. E a outra coisa foi segurar preço com preço de estatal. É a mesma coisa que se faz quando se... Aí tem os liberais que criticam isso e quando chega e usam a inflação, e usam a taxa de câmbio para segurar os preços, segurar a inflação, mas a taxa de câmbio. Falei, olha, é a mesma coisa ou é mais grave do que segurar com as empresas estatais. Porque aí, o que é a taxa de câmbio? É o preço do Brasil. Então, quando você segura a taxa de câmbio, você está segurando o preço do Brasil. Você está levando o Brasil a quebrar, como você quebra a empresa estatal quando você segura o preço dela, né? Enfim, isso já é a crítica que já estou começando a fazer o terceiro governo. Quer dizer, e estou começando a desenvolver o novo desenvolvimentismo, a nova teoria desenvolvimentista. Então o fato é que nos anos 80 nos anos 80 houve a crise, né? Foi quando eu fui ministro. Aí, como ministro, eu fiz um plano que não deu certo. Plano Bresser, né? Plano Bresser, né? Porque não havia condições para dar certo. Mas como foi desculpa, mas isso é fundamental ali nos bastidores. O Sarney te chama dizendo o quê? Aliás, Sarney que está vivíssimo também, né? Sarney está com mais de 90 anos. Está né? mais, está chegando 100 agora, está cumprindo 100 agora, acho que este ano. E está firme e forte lá, firme e forte, graças a Deus. E como é que foi o convite ali? Ele falou, olha, Bresser, você é muito legal, mas eu tenho uma bomba para você. Porque ele vinha de vários planos que tinham dado água, né? Exatamente. Mas o que aconteceu foi que ele me chamou, né? E eu aceitei. Aí vários amigos me disseram assim, mas Bresser, você está louco? Né? Aceitar nessas alturas, quer dizer, o país, isso era abril. Em fevereiro o Brasil havia declarado moratória, por causa das besteiras que tinham sido feitas nos anos... Moratória ao FMI? Não a FMI, moratória, quer dizer, parado de pagar. E avisado que estava pagando de parar. Isso foi o Dilson Funaro, que era o meu antecessor. E a inflação estava em 16% ao ano, porque é preciso entender que nos anos 80, não, desculpe, em 1986, houve o Plano Cruzado, que foi um plano semelhante ao Plano Bresser, com a mesma lógica, né, para neutralizar a inflação inercial. Esse tinha muito mais chance de dar certo, mas não deu. Não é? Porque, e a principal razão foi que o governo do Sarney não fez o ajuste fiscal que devia. Precisava fazer ajuste fiscal junto. Quer dizer, aí cheguei eu, né? Me convidou, eu aceitei. Aí me perguntava, por que você aceitou? Eu falei, porque essa é a minha obrigação. Quer dizer, eu fui treinado para isso. Eu acho que eu tenho condições para orientar a política econômica do Brasil nesse momento. Sim. Agora, a situação realmente é muito ruim. Drástica, né? É muito pior que hoje, por exemplo. Nada comparável, nada. Então... Aí você chegou lá e foi tentando. E aí eu vi que eu tinha dois problemas fundamentais. Eu precisava resolver o problema da dívida externa e precisava resolver o problema da inflação. Só isso? Só isso. E eu centrei nisso. Quer dizer, em relação à dívida externa, eu encontrei uma solução que resolveu a dívida externa. Eu propus uma coisa chamada, que depois virou o Plano Brady. Tem toda uma história que não dá para contar aqui, mas o fato é que foi recusada pelo Baker, que era o secretário do Tesouro americano, o ministro das Finanças americano, em 86, mas em 87, logo no comecinho de 87, quando chegou o Brady, o Nicholas Brady, não é? O meu plano, que tinha sido rejeitado pelo Baker, foi totalmente adotado pelo Brady. E foi, então, com o plano Brady que foi resolvido o problema da dívida externa. Já a inflação eu não consegui resolver, que também o presidente
Sarney não tinha... Disse para mim ainda, eu não consigo mais fazer ajuste fiscal, não dá mais para fazer. Não dava nem tempo, né? Não é tempo, né? Não queria, porque ele... Ia mexer com interesses... Tinha o Centrão que foi criado naquele ano, em 86. Centrão de hoje é de 86. É de 86, exatamente. Aí, ó. Viu? E o Centrão não queria saber de ajuste fiscal. Eles não querem saber disso, eles querem gastar para poder ser reeleitos. É sempre a mesma lógica. Tipo um orçamento secreto eterno. Bom, não é secreto. Agora também teve o secreto, que era uma vergonha. Mas agora tem as emendas parlamentares, que é exatamente... Não é secreto, mas é uma vergonha. Mas, enfim... Aí ele falou, não vou mexer com isso. Não vou mexer com isso. Aí você ficou ali... Eu vi que não ia dar certo e que realmente não deu. Aí você pediu para sair? Eu pedi demissão. Eu saí, eu falei, sim. Eu pedi demissão. Tinha um grupo lá que não queria que eu ficasse mesmo. E me sabotava. Mas os interesses são pesadíssimos. Mas né? o Sarney... Te bancava. Me bancava. Mas eu falei, não, isso... Quer dizer... E, de fato, quer dizer, 2 anos depois, o Brasil estava em hiperinflação. Quer dizer, quando o Sarney entregou o governo para Collor, né? o Collor, a inflação tinha subido para 82%. Isso em fevereiro de 90. Né? Então, isso é hiperinflação. Quando é mais de 50% ao mês, é hiperinflação. Caos, né? Então... Aí vem toda essa história. Você tem até um livro que fala que nos 2 primeiros anos, 1 ano e meio do governo Collor, teve ali uma melhora significativa da inflação, não foi? Não. O que eu digo é um pouco diferente. Quer dizer, o Collor, ele adotou, quer dizer, aí a sociedade brasileira já estava absolutamente desesperada contra a inflação. Eu lembro meus pais falando disso, eu era pequenininho, meus pais desesperados, trabalhadores. Então, e aceitando tudo, o Collor foi eleito e a equipe econômica dele fez um plano violentíssimo contra a inflação. Fez um plano... em termos monetários, eles, mais que fazer um ajuste monetário, aumentar a taxa de juros, eles caçaram as poupanças das pessoas. Aquele clássico da confiscar as poupanças. Confiscaram a poupança das pessoas. Quer dizer, com isso, tiraram dinheiro da economia assim, de maneira violenta. Fizeram um corte na despesa pública também violentíssimo. Uma pura ortodoxia. E congelaram os preços. Agora, quando eles congelaram os preços... Que intervenção, hein? Foi uma intervenção total. Brutal. Quer dizer, mas só que os economistas do Collor, tinha gente boa lá, mas eles não sabiam que era inflação inercial. Então, eu sabia como... Então, eles não neutralizaram a inércia. Como se neutralizava a inércia com uma tablita, uma tabelinha que ajustava, porque os preços eram aumentados defasadamente, de forma que era preciso ajustar as contas a pagar e isso resolvia. Ou então se resolvia com a URV, como foi feito no Plano Real. Que é a Unidade Real de Valor. É a mesma lógica, é neutralizar a inércia inflacionária. Então, eles não fizeram nada nisso. Eu estava no Pão de Açúcar ainda, nessa época. E eu vi a notícia... Aqueles economistas meio atrapalhados explicando o que estavam fazendo. Vocês do outro lado ali, eu falei, que bucha que vocês estão aí, né? E aí eu vi que não tinha a tablita. Falei, isso. Aí veio o diretor financeiro do Pão de Açúcar e disse, olha, eu fiz as contas e nós perdemos 86 milhões de dólares hoje. Meu Deus. Por quê? Porque o Pão de Açúcar vendia à vista e comprava a prazo. Então, as empresas, quando vendiam para o Pão de Açúcar, já sabiam que a inflação era muito alta, estava em 80%, não 82%, então eles já punham o preço mais alto. O Pão de Açúcar aceitava, porque durante todo o mês ele ia aumentando os preços e dava certinho para pagar a empresa. Congelou os preços num dia... O Pão de Açúcar se ferrou. Isso, um monte de empresas aconteceu a mesma coisa. Não foi só geral. Quem vendia à vista e comprava a prazo, dava uma quebrada. O Pão de Açúcar quase quebrou mesmo. Né? Mas essa é uma outra história. Quer dizer,
No dia seguinte, o diretor financeiro ainda corrigiu. Não foi 140, não foi 86, foi 134 milhões de dólares que nós perdemos. Muito mais. Mais ainda. Falei. Aí, então, eu chamei o Nakano, nós estávamos em março, em abril eu chamei o Nakano e disse, vamos escrever um artigo. E vamos dizer que o plano Collor fracassou. E escrevemos o artigo, que era para apresentar nos Estados Unidos, numa reunião de pós-keynesianos. E escrevemos, né? E foi engraçado porque nós chegamos aos Estados Unidos, apresentamos para os pós-keynesianos, eles ficaram muito tristes, mas eles não entendiam nada desse assunto de inflação inercial, então ficou por isso mesmo. Mas aí nós fomos, porque nós tínhamos amigos que tinham trabalhado conosco no Ministério, naquele era meu secretário de Política Econômica. Então, nós fomos a Washington ver esses amigos. E aí resolvemos também visitar o FMI e o Banco Mundial, porque nós tínhamos feito também amigos lá, conhecidos, não é bem amigos. E fomos lá e mostramos o nosso paper. Dissemos, fracassou. Naquele momento, a inflação estava em 6% ao mês. E aí, tanto no FMI quanto no Banco Mundial, separadamente, como a coisa era puramente ortodoxa, disseram, não, vai dar tudo certo. Falaram isso? Garantiram. E não deu. Claro. Quando chegou no fim do mês, no fim do ano, estava em 20%. Isso assim, em termos, digamos, traduzindo muitas vezes a linguagem econômica para o nosso grande público aqui, para mim também, que sou historiador não econômico, né, inclusive, então tem várias discussões que eu não entendo, bulhufas. Mas o que significa isso para a dona de casa, para o pai que vai ao mercado nesse momento? Ou seja, são preços que... Não, para a dona de casa isso era terrível. Para a família isso era terrível. Porque você recebia o seu salário e o salário começava a perder poder aquisitivo, você tinha que comprar rapidamente as coisas quando você recebia o salário. E tem coisas que você não pode comprar no mesmo dia, ou antecipadamente. Então, isso dava um prejuízo, né? Um prejuízo grande para as famílias. Ou você tinha que estocar, ou o mercado estava esvaziado, né? Não, desorganizava a economia, era uma coisa muito ruim. Mas, enfim, o fato é que, a partir de 1900 e 2000, eu comecei a desenvolver essa teoria novo-desenvolvimentista. E essa teoria tem algumas coisas, assim, bem diferentes. Por exemplo? Quer dizer, como eu disse, é uma continuação do desenvolvimentismo clássico e da teoria keynesiana. E a grande novidade que ela traz é que ela traz uma macroeconomia do desenvolvimento, não é para curto prazo, é para o desenvolvimento, uma macroeconomia do desenvolvimento, que não existia antes. E o que dizia essa macroeconomia? Ela trazia para a discussão a taxa de juros e a taxa de câmbio. Quer dizer, a taxa de juros, que não era usada para discussão de desenvolvimento econômico, era sempre pensada a curto prazo, mas sempre falava-se, pelo menos falava que a taxa de juros determinava o investimento de alguma forma. Então, tinha uma relação. Mas a taxa de câmbio parecia que não tinha nem nada a ver com o desenvolvimento econômico. Tanto assim que, nos livros textos de desenvolvimento econômico, não havia nenhuma menção. Não havia nenhum capítulo, muito menos, nem mesmo uma seção sobre a taxa de câmbio. Nós dissemos não. Quer dizer, um país que tem a sua taxa de câmbio apreciada no longo prazo, por vários anos, o longo prazo quer dizer vários anos, esse país não vai crescer. E os países da América Latina, os países como o Brasil, nesses países há uma tendência que a taxa de câmbio permaneça apreciada cronicamente, quer dizer, no longo prazo e ciclicamente. Como é que é isso? Porque há dois fatores, não é, que apreciam a nossa taxa de câmbio. Um é um fator permanente, que é a política de você ter déficits em conta corrente, ou seja, a política de crescimento com poupança externa. Essa política de déficit em conta corrente é de poupança externa, porque se você tem um déficit, você precisa receber dinheiro de fora. O dinheiro de fora é a poupança deles que nós estamos recebendo, né?
com grande alegria deles. Não Por causa nós. dos juros. Por causa dos juros que eles recebem, ou os lucros que as empresas deles recebem. Né? Agora, para nós seria bom. Não, não é bom, é péssimo. Isso é uma novidade muito grande do novo desenvolvimentismo. Por que é péssimo? Porque eles vêm para financiar o déficit em conta corrente. Conta corrente é a conta comercial mais serviços. Né? É a conta principal externa do país, é a conta corrente. Então, quando você entra em déficit em conta corrente e passa a receber poupança externa, isso causa uma apreciação imediata da taxa de câmbio. Por quê? Porque agora estão entrando mais capitais que estão saindo. Isso está forçando a taxa de câmbio para se apreciar. Quer dizer, para ir para subir. Não, para se apreciar, para ir para baixo, desculpe. Se a taxa de câmbio está em $5, digamos, isso pode fazer ela baixar para 4. Isso é apreciar o câmbio. E aí as empresas brasileiras, que são tecnicamente competitivas, deixam de ser competitivas. Né? Elas continuam competitivas tecnicamente, mas comercialmente elas perderam por causa da taxa de câmbio. Por outro lado, todo mundo fica feliz. Ficam felizes os trabalhadores, porque os salários deles recebem mais, têm mais valor, né, aquisitivo, e ficam felizes os rentistas. Rentistas são os capitalistas que vivem de lucros, de juros, aluguéis e dividendos. Também ficam muito felizes, porque esses juros, aluguéis e dividendos passam a valer mais também. Passa a ter mais poder aquisitivo. Resultado, na verdade, você pensa que aquela poupança externa vem se adicionar à poupança interna e fazer você investir mais, e aí você cresce, né? Mas nada disso. Aquela poupança externa vira consumo, em vez de investimento, né? E o país se endivida para consumir. Isso é uma desgraça. É o que acontece no Brasil. É uma cartilha recorrente dos anos... Agora, isso faz com que a taxa de câmbio seja permanentemente apreciada um pouco. Agora, tem um outro fator que faz que a taxa de câmbio fique aí muito apreciada, mas só em certos momentos, não sempre, que é a famosa doença holandesa de que eu falo. E as pessoas não sabem o que é até hoje. A doença holandesa. Doença holandesa. Quer dizer, doença holandesa é chamada assim porque é o que acontece para países exportadores de commodities, especialmente de petróleo. E a Holanda, nos anos 60, descobriu gás de petróleo no seu território e começou a exportar gás de petróleo. E aí a taxa de câmbio do florim, que é a moeda holandesa, começou a se apreciar. Né? E com isso, de repente, eles viram que eles estavam trocando a Philips e toda a sua grande indústria, né, altamente sofisticada por gás de petróleo. Era um desastre para eles. Eles perceberam imediatamente e tomaram medidas para corrigir. Nós nunca descobrimos isso. Quer dizer, então... Diz porque a gente não fez... Teve esse efeito, porque a gente exporta muito produtos primários, né? Mas não fomos capazes de reagir a isso. Quer dizer, isso não acontece sempre. Isso acontece principalmente quando o preço tem um boom de commodities. O último boom de commodities aconteceu entre 2003, 2005, 2006, até 2014. Que pegou aí a era Lula, né? E parte do governo Dilma. Isso. Quer dizer, então para o governo Lula foi ótimo. Né? De vento em popa. Vento em popa, porque as exportações triplicaram com a mesma quantidade de bens exportados, foi uma coisa incrível. Né? As reservas brasileiras ficaram muito altas, a dívida externa acabou. Emprestou dinheiro para o FMI, não teve isso? Foi. Né? Agora, a indústria, ainda foi mais para baixo, já vinha para baixo desde 90 com o Collor, mas não tinha ali tentado reconstruir esse neo-desenvolvimentismo lulista? Então, os PACs e tal? Então, o Lula tentou. O Lula, quando chegou ao governo,
os economistas deles ensinavam para eles uma microeconomia. E a microeconomia desenvolvimentista é política industrial. Política industrial você estimula cada empresa a produzir e investir mais, através de subsídios ou através de tarifas. O governo Lula não usou tarifas, que foi um erro, mas usou subsídios, que custam caros, mas, enfim, ele usou subsídios e chamou técnicos altamente especializados em política industrial, os melhores do Brasil, fez uma política industrial no primeiro governo, não deu certo, fez outra política industrial no segundo governo, não deu certo. A Dilma chegou, fez a política industrial dela, a terceira, também não deu certo. Quer dizer, por que não deu certo as três? Porque eu dizia, olha, esse pessoal estava enxugando o gelo. Quer dizer, como a taxa de câmbio estava incrivelmente apreciada aí por causa da doença holandesa, não era só por causa do déficit em conta corrente, era também por causa da doença holandesa, aí então não havia santo quer dizer, você enxugava gelo. A política industrial era completamente incapaz de compensar o prejuízo que representava aquela taxa de câmbio. Então, e aí? E aí, quer dizer, então o Lula não conseguiu realmente, ele conseguiu alguma distribuição de renda, houve vários avanços no governo Lula, mas ele não conseguiu sair do esquema neoliberal que estava imposto ao Brasil, porque ele tinha que usar tarifas e ele tinha que ter sabido neutralizar a doença holandesa, que era, quer dizer, que se neutraliza também com tarifas. Sim. Então, tem um segundo motivo para você usar a taxa de câmbio para você tarifa aduaneira legitimamente, que é quando você tem uma doença holandesa, então, na hora que você coloca tarifas elevadas, as empresas nacionais ficam protegidas e elas se desenvolvem. Neutralizou a doença holandesa aí sem protecionismo nenhum, é só garantir condições iguais de competição com os demais países. Então, essas são algumas das novidades do novo desenvolvimentismo. Quem for ler esse livro maravilhoso aí... Está aqui na praça, eu vou pedir para a Voz de Minha que colocar também os links, o site do professor Bresser Pereira, tem todos os links ali de livros, artigos, papers, entrevistas, da trajetória impressionante desse pensador econômico brasileiro. Estamos aqui indo para a nossa reta final, professor, e aí eu queria te perguntar algumas coisas assim. Por exemplo, você diz, numa certa autobiografia, que você é um intelectual socialista. Mas que é um intelectual socialista, mas também foi um tanto burocrata burguês, por conta de ter trabalhado na iniciativa privada? Não só isso. Quer dizer, é porque a minha condição normal... a minha família é uma família de classe média, descende, classe média alta. Parte de mãe dos alemães do século XIX, né? Que eram engenheiros. Isso. Então, meus pais eram... Meu pai era advogado e político e escritor, minha mãe era educadora, meus avós uns eram educadores, outros advogados. Quer dizer, enfim, é uma classe média alta típica. Quer dizer, então... Depois eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, aí fiquei mais que classe média alta, porque eu ganhei bastante dinheiro. Ficou rico? Você falou que, na sua biografia, você falou, agora eu tenho dinheiro suficiente para só me dedicar aos estudos. Aí eu vibrei, falei, uau, também queria. Tipo, só escrever, pesquisar, né? Foi o que eu fiz. Professor em tempo integral, né? Exatamente. Eu só consegui fazer isso quando eu saí. Quando eu saí do Pão de Açúcar em 94, eu tinha resolvido isso. Mas logo em seguida o Fernando Henrique me convidou. Você foi ser ministro de novo. Fui ser outra vez ministro. Então, mas aí 5 anos depois, no final, em 99, eu voltei firme, direto. Não queria conversa mais. Na FGV direto, né? Na FGV, eu falei, não quero mais nenhum cargo administrativo, não quero mais nenhum poder. Eu quero só estudar e produzir e está aí. Isso é uma das coisas. É uma das coisas. E como que você se insere nessa história do pensamento econômico brasileiro, pensando em Celso Furtado, Roberto Campos, Immelsen? Então, como você se insere nessa trajetória? Eu
como eu disse, sou um discípulo de Celso Furtado e Inácio Rangel também, que é um outro grande economista. Quer dizer, já vi 2 vezes escreverem trabalhos sobre Celso Furtado, Inácio Rangel e Bresser. Ou então, Prebisch, Celso Furtado e Bresser. Então, tá bom. Tá bom, né? Tá bem inserido, né, Bruno? Está bem inserido. Né? Isso... E eu sou um economista, quer dizer, a novidade é que eu acho que eu sou um economista que desenvolveu teorias, mas porque o Celso Furtado nunca desenvolveu uma teoria propriamente dita. Exceto a teoria do subdesenvolvimento, que ele é uma teoria, a gente pode chamar de uma teoria, é uma coisa importante. Mas, no mais, ele era um grande analista político, econômico do Brasil, maravilhoso, né? Um homem de uma integridade, de uma qualidade de análise, e uma capacidade de análise extraordinárias, né? Agora, não, eu consegui fazer teoria sem fazer teoria neoclássica, porque uma coisa que é importante é que você pode... Eu tenho um paper teórico que é crítico da teoria neoclássica que diz, ou você pensa historicamente, né, histórico-dedutivamente, e faz deduções, e a partir da história e das repetições você desenvolve uma teoria, ou você senta na poltrona, supõe que o homem é um animal racional que só defende os seus próprios interesses, só defende o lucro ou o ordenado mais alto possível, e a partir daí você deduz todo o resto. Isso é teoria neoclássica. Isso é um absurdo. Que é o neoliberalismo Que é o brutal. neoliberalismo total. É isso. Então... Fica a dica aqui, viu, minha gente? Ó, Uma Vida para a História, Luiz Carlos Bresser Pereira, aqui no Provocação Histórica. Uma vida impressionante, uma luta pelo desenvolvimento sustentável, justo desse país. E aproveitando o ensejo, também se inscrevam no Instituto Conhecimento Liberta, conheçam os nossos cursos livres, documentários, webinários, cursos impressionantes de todas as áreas do conhecimento. Logo, logo teremos novidades também com o nosso glorioso Luiz Carlos Bresser Pereira. Professor, eu queria te agradecer pela prosa. Acho que a gente tem que fazer aqui uma segunda etapa, porque são muitas histórias para a gente contar. Mas antes de acabar, tem um momento aqui que eu faço 3 questões para você responder na lata, assim. Três nomes, você responde na lata. Tá bom. Curto e grosso. Vamos lá? Preparado? Vamos lá. Preparado. Então, o primeiro é Roberto Campos Neto, Banco Central. Está a serviço do interesse das finanças. E nada mais. Não, nada mais. Mas é basicamente. Basicamente, né? Maria da Conceição Tavares. Foi uma maravilhosa defensora dos direitos dos mais pobres, uma desenvolvimentista e uma amiga. Bem. Celso Furtado. Foi o meu mestre, não é? Eu acho que foi o maior economista brasileiro, não é? Até hoje. E eu consegui ser amigo dele nos últimos 10, 15 anos da vida dele. Privilégio, né? Lindo. Foi um privilégio. E ele era um cara divertido? Não era muito divertido, não. Ele era muito sério. Era? Ele era muito sério. Não era irreverente tipo o Sérgio Buarque de Holanda, assim? Não era, não. Ele era sério, ele tinha uma mulher ótima, que é a Rosa. Falando nisso, você disse que é sempre muito fiel à sua trajetória, às instituições que você trabalhou, aos seus amigos e à sua companheira. Qual é o nome dela? Vera. A Vera? É. Vera Cecília. Ela não gosta do Cecília. Eu casei com ela em 1987. 87? Eu tinha, o quê? 3 anos? 66 anos, eu acho, 67 anos de casamento. E ela sempre conta mais 5 anos de namoro. Então... Já está quantos? Então, 67 mais 5, 72, né? Que beleza. Vera Cecília. Vera Cecília. Um beijo no coração da Vera Cecília. Tá Luiz Carlos Bresser Pereira, uma alegria te receber. Despeça-se do nosso grande público, meu caro. Muito obrigado pela entrevista. Foi ótimo. Muito obrigado por vocês por terem me ouvido, né? Eu espero que vocês se interessem por essas ideias para defender o Brasil.
É isso, ó, palavras de um economista, nacionalista, anti-imperialista e, sobretudo, como ele gosta de dizer, um professor. Gostei muito de quando você escreveu isso. Professor. Aí você tem que voltar aqui numa outra vez só para a gente falar da China, por que esse socialismo chinês, você desconfia dele, eu sei que desconfia, e vamos nessa. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração. Quais os segredos por trás de coaches que fazem as pessoas acreditarem em alguém que as vai prejudicar? Eu sou Gessé Souza e no meu novo livro, Pobre de Direita, eu mostro porque tantos brasileiros, mesmo em situações econômicas difíceis, acabam apoiando políticas que perpetuam a desigualdade e a injustiça social. Não é irracionalidade, não é burrice, nem é apenas a eleição de uma religião conservadora que molda esse tipo de comportamento. São razões muito mais profundas e importantes do que ela. E são exatamente essas razões que nós iremos debater aqui. No dia 29 de setembro, um domingo, às 20 horas, eu estarei ao vivo com Eduardo Moreira para um evento exclusivo, onde vamos debater essas questões que são essenciais para o futuro do nosso país. E eu quero que você esteja junto conosco para entender as forças que realmente estão influenciando a política do nosso país.